Lígia Pacheco, publicitária, especialista em marketing digital, especialista em redes sociais, especialista em lives também. Lígia Pacheco, me diga o seguinte: como as redes sociais podem ser utilizadas de uma maneira mais inteligente nos tempos de hoje pelas organizações? Olha, Felipe, eu acho que é assim, se a gente pudesse definir algumas palavras-chave assim para a gente poder dar de dica, eu daria dicas práticas do tipo autenticidade. Hoje em dia, o comportamento do público mudou de tal forma que as pessoas não aceitam mais muito bem esse formato mega produzido que não transparece a essência da marca, que a marca não comunica de forma assim pessoal aquilo que ela quer dizer. Então, eu acho que a autenticidade é um negócio que a gente precisa parar para pensar. É difícil porque normalmente as marcas estavam muito acostumadas com um outro modelo, um outro formato. E aí agora, com esse boom assim de redes sociais mais espontâneas, como TikTok e outras, que a gente vê aí que o conteúdo ele é nativo, ele é mais simples, ele é ao ponto. O grande X da questão é a marca conseguir casar isso daí com a comunicação dela. Então, eu, como marca, quero dizer o quê? E como é que eu posso simplificar a minha comunicação na rede social para que eu possa falar com o meu público dessa maneira mais espontânea possível? Interessante, né? Espontaneidade. É, E isso quando a gente vai pensar no profissional, é. como é que ele trabalha as redes sociais para ajudar a marca dele, ou pelo menos para não prejudicar. Não prejudicar já é um grande feito, né? Mas Sim. eu acho que o principal ponto no caso é a pessoa entender que ela é uma extensão da marca, né? Então, é difícil quando a gente lida com. Vou dar um exemplo, assim, básico. Antes, as marcas procuravam grandes influenciadores para fazer campanha, né? Eram os influenciadores com mais seguidores, eram as pessoas mais famosas e etc. Hoje, uma mudança do comportamento do consumidor gerou uma mudança também para as marcas. Então, quando a marca vai procurar uma pessoa para ser a cara ali, né, que vai ser a pessoa que vai aparecer no conteúdo dela e tudo mais, ela foca no influenciador que alcança mais gente e que vai ao ponto do público que ela quer. Não importa se ele é um grande influenciador, é até melhor se ele for um micro influenciador. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa associação da marca com a imagem do influenciador ou da pessoa que vai representar, porque a gente já viu por aí nesses últimos meses aí que Sim. grandes escândalos aconteceram justamente pelo fato de que os influenciadores eles não eram na essência deles aquilo que eles mostravam na rede social. E quando isso acontece, gera né, uma crise aí, entre aspas, que a gente tenta gerenciar, muitas vezes eles tiram ali o perfil do ar e tudo, mas é difícil, porque você associou sua marca com essa pessoa e aí, de repente, tudo vai por água abaixo, né? Então, a gente precisa pensar nisso daí. Interessante isso, hein? Pode gerar uma crise. A gente falou aí É. numa outra conversa com o Luiz Henrique justamente sobre crises. Pois é, e aí eu fico pensando no seguinte, realmente as redes sociais elas ainda são uma grande alavanca para as marcas, para as organizações, mas será que a gente pode recomendar que as organizações estejam em todas as redes sociais atualmente? E como é que elas têm que lidar nesse ambiente? Fala um pouquinho do relacionamento. Será que é importante o relacionamento mais próximo nas redes sociais ou basta estar ali e pronto, marcando presença de qualquer jeito, em qualquer lugar? Eu acho que o mais importante de tudo, antes da marca decidir isso, eles precisam mapear quem que é o público da marca. Então, mapeei quem é o público da minha marca. Quais são as redes sociais que atingem esse pessoal aí? É claro que é importante a gente estar presente em todas, porque, claro, por uma questão até de alguém vai fazer uma página em meu nome, por exemplo. Eu tenho que ter minha página, eu tenho que ter meu site, eu tenho que ter as redes sociais no meu nome. Mas a gente precisa entender a diferença entre essas redes, né? Então, é importante, por exemplo, eu ter um público jovem adolescente, eu não vou gastar toda a minha energia, toda a minha equipe, toda a minha estratégia numa rede social que eles não estão lá. Então, eu vou gastar mais energia produzindo e vou gastar até menos tempo produzindo sem tanto recurso para uma rede social nativa deles do que produzir para outra. E o principal é a gente entender a linguagem de cada rede.
Então, eu, às vezes, estou comunicando no Facebook, por exemplo, uma linguagem, um tipo de conteúdo que só funciona no Instagram, por exemplo. Então, eu acho que a marca precisa entender isso. Quem é meu público primeiro? Onde ele está? E aí, é lógico que você precisa estar nas outras redes, mas a forma de comunicar nas redes, ela tem que ser diferente. Aquela história do passado de que eu produzo um conteúdo e eu jogo em todas as redes e vai funcionar em todo mundo, já faz muito tempo que não funciona. Não Então, a funciona gente mais isso, né? não funciona. A gente precisa entender qual é a particularidade de cada uma e produzir para cada uma. Não quer dizer que, não, mas olha, Lígia, eu não tenho tempo para produzir em todas as redes. Não tem problema. Você vai produzir mais na que você tem o seu público ativo e nas demais você vai criar conteúdos esporádicos ali para manter atualizado, para você ter uma presença, mas não vai ser o seu foco ali, a sua energia todo dia de fazer aquilo. Não poderíamos deixar de falar rapidamente, aí nos minutinhos que nos faltam, nos restam, sobre lives. Tudo que é organização agora faz live, tudo que é profissional faz live. Estão fazendo demais, estão fazendo de menos, estão falando coisas relevantes, não estão falando coisas relevantes. Como é que você avalia isso? Eu acho que live caiu no gosto e é mais assim, muitos foram pela moda ao invés de pensar se ele precisava mesmo de uma live ou não. Eu acho que sim, as marcas precisam estar presentes. Eu acho que sim, se você tem um conteúdo de altíssima qualidade que você vai produzir para esse formato, você deve fazer. Agora, antes de fazer, você tem que perguntar isso. Cara, o meu público está consumindo live? Quem é o meu público? Qual que é o melhor horário para eu fazer isso para ele? O que eu quero comunicar para ele que eu não tenho como fazer de outra forma e eu vou fazer uma live? Eu costumo dizer assim, que existem conteúdos que você resolveria com 2 ou 3 posts, mas ele quer fazer live toda semana. Então, a gente precisa entender isso. Precisamos entender assim, eu estou fazendo live porque todo mundo está fazendo, ou eu estou fazendo live porque eu tenho um material exclusivo muito legal que eu quero comunicar e que só vai ser legal nesse formato, que o meu público está consumindo nesse formato. Então, a gente precisa pesar ali na balança. É importante fazer? É importante, se você tem um conteúdo relevante que vai agregar. Se não, você cai naquela listinha de live ali de todo mundo, as pessoas vão passar por você e você não vai agregar nada, e a gente precisa entender isso de forma resumida da nossa conversa aqui. A relevância que a gente tem é que vai definir se o meu público vai ficar comigo ou não, vai me assistir ou não. Olha aí, então não é só equipamento, Exato. frequência e tudo mais, né? É cada vez menos a produção e cada vez mais porque é que eu tenho que assistir o Felipe. Por que eu gosto de acompanhar o conteúdo do Felipe? Não importa se o Felipe está gravando no celular, mas importa que o Felipe está me passando agrega para mim. Então eu vou continuar assistindo. Olha aí, hein? Aprendemos muito mais, aprendendo sobre relevância, sobre estudar o público-alvo, sobre pensar antes de fazer, né? Gostei Sim, dessa questão. Planejamento, então, finalizando, Lígia, é fundamental. O pessoal sim. precisa planejar para fazer redes sociais, né? É aquela velha história. Você lembra quando a gente era mais novo, né? Não vou entregar a nossa idade aqui, mas sempre Não, tinha por favor. um sobrinho que fazia o negócio mais barato ou mais fácil, e aí a pessoa ia lá e fazia. Somos nós. A galera da rede social hoje é essa galera aí do passado. Sempre tem um que sabe, não, mas meu amigo sabe fazer, mas meu sobrinho sabe fazer, mas na verdade mesmo, rede social é mais sobre dados, mais sobre números, mais sobre atenção e sobre conversa, para você entender esse universo do que pegar e postar na rede social, que é o que todo mundo acha que a gente faz. Fantástico, Lígia. Lígia, o tempo falta muito pouco, acabou já. Te agradeço aí, você está dando dicas importantíssimas para as organizações e para as pessoas que estão acompanhando aqui. Então, vai valer para muita gente. Muito Bom, obrigado, Lígia Pacheco, publicitária e que trabalha muito com palestras e consultorias aí nessa área de redes sociais, transmissões em live. Ela tem muito a oferecer em termos de capacitação. Valeu. obrigada, meu amigo. Volta em alguma outra oportunidade aí para conversar com mais um especialista. Obrigadão, Lígia. Um abraço. Obrigada, outro.